alegres da esperança. Começa agora o Ontem e Sempre, o seu podcast do Castminster, com a união da mocidade presbiteriana. Fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, jovens, eu vos escrevi. Olá, meus amigos, bem-vindos ao programa Ontem Sempre, parceria com o Castminster. É o nosso programa aqui que nós fazemos com a União da Mocidade Presbiteriana. E hoje nós iremos falar sobre idolatria política e ideológica. No episódio de hoje eu estou aqui com o Diego, com o Renan, com o Piton, estou com o time completo aqui. E hoje a gente vai bater um papo aqui bem introdutório, jogo rápido, sobre esse tema aí polêmico, né, que está cada vez mais em evidência, as pessoas estão se matando aí nas redes sociais, famílias sendo destruídas, irmãos se odiando profundamente, e é isso, né? Então vamos lá. Gente, para dar início ao nosso bate-papo aqui, eu queria saber aqui o que vocês pensam a respeito de posicionamento político, ideológico, né? Existe, ou melhor, o cristão precisa ter um posicionamento político e ideológico? Bom, para início de conversa, eu acho que o cristão ele não vive num mundo paralelo, né? Então, ele está inserido no mundo e ele precisa, sim, se inteirar de tudo que está acontecendo, inclusive da política, e ele não pode se alienar da política. Mas o modo como ele adentra a política que tem que ser diferente. Uhum. Eu ia dizer isso mesmo, mas assim, focando que o cristão precisa ter um posicionamento político, sim, ele precisa se posicionar porque ele faz parte de uma sociedade que é política. Agora, eu tenho dúvidas sobre se esse posicionamento precisa ser tomado como a identidade dele. Eu acho que esse que é o principal ponto aí que eu acho que a gente tem que discutir aí. Eu concordo com os meninos, eu acho que o cristão ele deve se posicionar politicamente, não necessariamente esse posicionamento ele deve puxar para algum lado, né? Não necessariamente. Eu acho que rapidinho, eu acho que ele não precisa necessariamente ter. Se ele não sabe muita coisa sobre política, tipo assim, Exato. eu acho que você não precisa ter, não, mano. O que você precisa ter é uma fé alicerçada na escritura e tudo mais, assim. Mas politicamente falando, cara, se o cara, tipo assim, olha, não sei, eu acho que tá tudo bem, entendeu? Eu acho que tá tudo bem. Agora, se você quer ter um posicionamento político, aí é outra questão, né? Mas eu acho que ninguém precisa ter, não, cara. Eu acho que não precisa ter, não. Sei lá, eu fico olhando assim, sei lá, aquela tia que tem 67 anos, né, e tal, e tipo, a vida dela ela tá pensando em outras coisas, sabe? Tipo assim, se ela não quiser ter um pensamento político. Claro que assim, eu não tô dizendo que a política não faça parte da nossa vida e blá blá blá, e que as nossas ações não tenham implicações políticas, assim, mas assim, ter uma teoria política, assim, eu acho que não precisa não, cara. Acho que não precisa não. Não, posicionamento não é teoria, né? A tia de 67 anos, ela não se posiciona como militante, mas ela tem opiniões claras sobre onde ela não quer que, por exemplo, o Estado se meta na vida dela, ou onde ela acha que o Estado deve se meter para fazer coisas que ela acha que não são legais. O Estado deve coibir coisas que ela acha que não são legais, e o Estado deve promover coisas que ela não acha que são boas. Então ela tem posições, ela tem opiniões, ela só não se posiciona como uma militante. Se a gente for falar de militância, aí sim, eu concordo. Não, o cristão não precisa necessariamente participar de uma militância, mas ter opiniões eu acho que é natural, todas as pessoas têm opiniões. Agora, eu não acho que essas posições elas devem definir a gente, por isso que eu comecei falando de identidade, porque a diferença está aí. Uma pessoa que ela diz assim, não, eu sou conservador, eu sou socialista, eu sou isso, ela está querendo dizer que aquelas opiniões políticas dela definem o ser dela, definem quem ela é no mundo. E isso aí eu acho que o cristão não precisa fazer. Eu acho que esse é outro ponto, né, da questão do o que define, né, mas assim, quando eu tava falando na questão do precisar ou não precisar, é no sentido de ter uma teoria política, entendeu, assim, claro que opiniões, assim, até voltando na tia, assim, a função do Estado, mano, a pessoa não precisa saber... Esse é um programa para jovens, né? É verdade, né?
Mas sei lá, né? De repente tem alguma tia que ouve a gente, né? Tia de 67 anos, se você nos ouve, cheiro. E tem jovem também que não tá nem aí pra isso, né? Tem jovem mano, é exatamente, né? Exatamente. Mas é isso, acho que no fim, posição ninguém consegue escapar de ter posições, assim, de ter uma visão. Pelo menos opinião todo mundo tem, né, mano? Hoje em dia, alguma opiniãozinha aqui, outra ali, né? Eu acho assim que a gente deve defender a possibilidade de uma pessoa simplesmente se abster, né, do debate e também falar para a mesma pessoa, se ela quiser entrar no debate, né, que ela se prepare para isso, né? Que ela se prepare tanto do ponto de vista secular como do ponto de vista cristão, né? Que na verdade deve ser o ponto de vista que ela deve embasar as atitudes e a ação política dela. Que quando a gente fala assim de que, agora pegando aí o ponto do Alexandre, de que a pessoa não precisa necessariamente se tornar um agente político, um militante, etc., é interessante deixar isso claro, porque quando a gente vive numa sociedade como a nossa, que tende a tratar as coisas não necessariamente só por uma divisão de quantidades de cosmovisões ou de posições políticas, a nossa sociedade não funciona assim, ela trabalha com qualitatividade, né? Então, assim, é o certo versus o errado, é um maniqueísmo. O que vai acontecer é que o cristão, ele vai estar no meio dessa narrativa procurando aquilo que representa o certo, porque o cristão, ele faz isso, né? Ele procura o certo, né? Ele procura fazer o certo. Então, ele vai na política usar essa mesma tendência. Ele vai usar a mesma tendência que rege a vida religiosa dele para a vida política. Ele vai procurar qual é o ponto político, qual é o posicionamento político que rege, o que é compatível com a visão de fé que ele tem, com a cosmovisão dele. Então ele vai procurar algum posicionamento que diga assim, eu sou o posicionamento cristão. E aí acaba que vira uma obrigação. Então assim, a gente vê, como o Alexandre falou, cristãos se matando por causa disso, porque tem alguns que acabam não entrando nessa mesma forma do posicionamento político dito cristão, e aí começam aí algumas guerras. Você não pode discutir, você não pode discordar desse posicionamento, porque ele meio que tem a chancelaria, ou mesmo que meio que tem um aval do movimento evangélico, da igreja evangélica brasileira, e aí se torna um problema você não ser daquele movimento. Por quê? Porque aquele movimento foi eleito como o movimento cristão, e aí se torna um peso, uma obrigação do cristão ter um posicionamento, e não qualquer posicionamento, mas aquele posicionamento. Então é por isso que é bom dividir, assim, o cristão, ele precisa ter um posicionamento, ele pode ter opiniões, ele precisa achar alguma coisa? Sim. Agora ele precisa necessariamente escolher um posicionamento, escolher com base nesses moldes aí que estão aí já expostos, aí colocados pra gente, aí é o que eu acho que não. Entendeu? Por quê? Porque é justamente a tendência desses movimentos, como eu já falei 2 vezes aqui, é de criar uma identidade para você. E eu acho que o cristão, ele não está em busca de uma identidade nesses movimentos, sabe? O cristão não está em busca de identidade quando ele busca se posicionar politicamente. A identidade do cristão vem de outro lugar. A nossa visão política é uma outra coisa. A gente não está preocupado em nos identificar a partir desses aspectos, assim, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou progressista, se eu sou conservador, não é isso aí que o cristão está buscando na política. Quer dizer, não era pra ser, mas isso que eu ia dizer, tipo assim, porque muita gente tá buscando sim, mano, tá buscando formar sua identidade a partir de... Exatamente, isso e tudo mais, eu só acho que tá meio esquisito esse negócio, também. Pois é. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Assim, pegando o gancho do que o Diego tá falando aí, ele falou a questão de identidade, né, do posicionamento político, formar a nossa identidade e tal, enquanto cristãos, né? Pensando nesse aspecto, pensando numa política atual, né? A política que a gente está vendo aí hoje no Brasil, especificamente, né? Que a gente vê direita, esquerda e a polarização, né? E a gente vê a igreja evangélica, em boa parte, se posicionando mais de um lado que do outro. O que vocês teriam a dizer sobre isso, tal? Tipo assim, a gente precisa ser de direita, pode ser de esquerda, e o pessoal que é isentão, e aí? Pois é, o Renan falou que a gente precisa dar o direito das pessoas de se absterem disso. Só que o problema é isso. Se o debate ele não é só sobre uma certa quantidade de posições, mas se ele é entre o certo e o errado, a pessoa que se abstém automaticamente ela é uma covarde, entendeu? Se você transforma essa discussão entre esquerda e direita entre uma discussão entre o bem e o mal, o cristão tem a obrigação de ser de direita. Porque se ele não for de direita, ele é de esquerda. E se ele diz que não é de nenhum dos dois, ele é um
covarde, ele está se abstendo de uma discussão que mudaria o destino da nossa nação, tá entendendo? Mudaria o destino da espiritualidade brasileira. Então, e não é isso, cara, não é isso. Você se posicionar como de direita ou como de esquerda não vai mudar necessariamente o destino da nação e nem vai te classificar como mais cristão ou menos cristão. Então, eu acho que não, a gente precisa não se posicionar como direita ou esquerda, e eu acho que isentão virou xingamento por causa desse maniqueísmo. Se a gente não vê as posições políticas a partir dessa divisão entre bem e mal somente, a gente não vai ter problema em se abster do debate e nem de se abster de algumas questões do debate, né? Quando por exemplo, o Renan falou de pessoas que precisam se preparar, você talvez consiga opinar sobre algumas coisas que são mais simples, como, por exemplo, o aborto. Mas talvez você não saiba opinar sobre cotas raciais, sobre financiamento público de algumas coisas. Talvez você não tenha leitura sobre isso. Então você não precisa se posicionar só porque você vê que toda a direita tem aquela posição. Se você não cursa direito, se você não entende de lei, você não precisa se posicionar sobre o que você acha dos inquéritos que o STF está fazendo. Não é porque toda a direita, os influenciadores de direita, os canais de YouTube estão falando que o STF é a encarnação do Satanás na Terra, que você precisa compartilhar um post no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter. Você não precisa seguir isso aí, cara. Você não precisa. Mas peraí, agora pegando aí o que você tá falando, eu quero ouvir os meninos no sentido assim, então assim, existe a possibilidade de você ser de um espectro mais de esquerda e ainda assim ser cristão, ou ser de direita, assim, a impressão que a gente tá é que, tipo assim, já falou aí um pouco isso, né, e tipo assim, a direita foi eleita com uma visão cristã política, né, então tipo assim, é mais fácil ser de direita, cristão de direita, do que ser um cristão de esquerda, né, a galera que geralmente é vista como cristão de esquerda é visto com desconfiança, né, geralmente muitas vezes nem é aceito, na verdade, como cristão, né? Geralmente, quando se fala cristão de esquerda, geralmente a galera bota aspas, né? Cristão entre aspas. Sim. O que os meninos têm a dizer aí sobre isso aí? Eu quero te ouvir depois, Diego, falando um pouco sobre isso, mas assim, eu queria ouvir o que os meninos têm a dizer sobre essa questão, assim. Porque a pergunta é a pergunta de $1 milhão. Dá pra ser cristão e de esquerda? Ou então, eu não vou dizer só de esquerda, né? Mas assim, que feche com algum dos pacotes que estejam por aí, como é que é? Cara, essa pergunta é muito complicada para responder em apenas 25 minutos, né? O pessoal tem citado aquele livro A Divina Comédia, do Dante, para falar que em um dos círculos lá do inferno de Dante estão os omissos, aquelas pessoas que foram os isentões, né, de sua época, que se omitiram de falar sobre grandes situações em momentos de turbulência, etc. E, cara, não é por aí, né? Não é que a pessoa se omita da responsabilidade de se inteirar do destino do seu país. Às vezes as pessoas simplesmente ou estão cansadas da política, né? Eu, por exemplo, resolvi não ler nada a não ser... não ler nada a respeito de política no Facebook, no Instagram, nem nada. Eu particularmente, estou me abstendo dessa questão, até mesmo por uma questão de saúde mental mesmo, né? Olha, eu acho que é possível sim que uma pessoa cristã se identifique com algum lado, mas eu creio que existem ressalvas em ambos os lados. Por quê? Porque o cristão ele deve priorizar, eu diria, o evangelho, a pregação do evangelho, aquilo que o evangelho ele traz. No momento em que uma determinada visão política ela vai contra os princípios que o evangelho traz para o norte de nossa vida, a gente não deve abraçar esses princípios. Então, por exemplo, eu não posso, digamos, dizer que eu sou um cristão comunista revolucionário, que eu sou marxista, por exemplo, porque o método de análise marxista é a forma como o marxismo vê o mundo, e o fim das coisas não é uma forma que dá lugar, é uma forma que não dá lugar ao sobrenatural, é uma forma que exclui Deus, exclui Cristo da equação. Da mesma forma, não posso ver o mercado como alguns veem, né, o salvador de todas as coisas, porque o mercado também é falho, ele é dirigido por homens. Então, eu acho que existem nuances
nos posicionamentos. Direita e esquerda não são posicionamentos estanques, não são coisas solidificadas, não são caixinhas, né? Elas mudam conforme o tempo, elas têm... Quem se identifica com esses posicionamentos tem discordâncias entre si, e o cristão, pelo fato das escrituras também não responderem claramente, elas não foram feitas para responder claramente certas questões contemporâneas, creio que o cristão, se valendo do bom senso, dos princípios que a Bíblia dá, ele pode se posicionar em algumas pautas em determinado tipo de espectro político, sem problema nenhum. Agora, quando o posicionamento, esse lado, ele exige que o cristão se posicione em algo que seja contra aquilo que está nas escrituras, contra aquilo que é sua regra de fé e prática, aí o cristão deve rejeitar. Ele não deve priorizar o posicionamento, né? Ele não deve priorizar que ele esteja em um lado, ele deve priorizar Cristo, porque o posicionamento ele acaba se tornando também uma idolatria, né? A depender de como a gente trata ele. Então, em resumo, assim, pra ti, você acha que pode ser crente, sei lá, ser de esquerda ou de direita, desde que esse posicionamento não se choque com a fé cristã em algum momento, né? Então, tipo, exatamente. Você pode ter uma visão mais à esquerda, desde que você não se comprometa com o todo, né? Não compre o pacote inteiro, né? É isso? Isso, com certeza. Okay. Assim, cara, eu acho assim, eu concordo com a resposta do Piton nesse sentido de que sim, o cristão pode. Só que eu acho que esse pode, ele não leva a questão até onde seria desejável. Porque assim, fazer uma outra pergunta em cima dessa, né? Por que a gente precisa se contentar com esses dois polos ou com o polo da isentosfera, né? Sai da isentosfera, né? Por que a gente tem que se contentar com esses dois polos ou com um meio termo que é colocado como covarde, né? Isentão. Essa que é a questão para mim. Eu acho assim, beleza, se você tem mais simpatia com a esquerda, beleza, se você tem mais simpatia com a direita, beleza, mas por que você... Será, é mais fácil você assumir uma posição de esquerda dizendo, não, eu sou de esquerda, mas eu não concordo com tudo que a esquerda diz, porque a esquerda é falha, por isso. Não, eu sou de direita, mas eu não concordo com tudo que a direita fala, porque ela é falha, por isso. Não era mais fácil colocar, como o Piton falou, colocar o seu compromisso com a fé e com Jesus e com a escritura acima de todas as coisas e deixar que daí flua uma direção de vida, uma cosmovisão, uma disposição que vai influenciar todas as áreas, inclusive a vida política, social, econômica, e assim não ter que ficar recorrendo a posições humanas que você mesmo reconhece que não são holísticas, que não são totais da realidade. Eu tenho recentemente, há um tempo, depois que comecei a ler algumas coisas, tenho buscado esse caminho. Tenho buscado não me contentar tanto com essas duas nomenclaturas de esquerda e direita, porque eu comecei a ver essas questões, assim. Então, assim, quem me conhece, o Alexandre e o Renan principalmente, que moram aqui moravam aqui, o Renan no caso do Renan, sabem que eu já fui bastante envolvido com grupos de direita. Inclusive, eu fundei um grupo de estudo na Universidade do Estado do Amazonas aqui, para concentrar seus estudos em literatura de direita, seja ela mais conservadora ou mais liberal. Mas assim, por quê? Porque eu entendia nesse tempo que essa era uma visão que precisava ser trazida à tona, porque a esquerda dominava o ambiente acadêmico. Mas, a partir do momento em que eu fui percebendo, pela própria leitura desses autores e de outras coisas, que eles não representavam necessariamente o que eu acreditava pela minha cosmovisão cristã, eu pensei, não, peraí, então qual é o problema de eu rejeitar esses pontos? E aí que volta para o primeiro ponto que eu coloquei. Se esse é o problema, se você começar a se rebelar, entre aspas, e fazer essas críticas, por exemplo, críticas ao mercado, críticas o núcleo de alguns desses movimentos, seja conservador, liberal e tal, se você fizer isso, os outros que adotaram essa visão vão ter problemas com você. Então isso mostra que, no fim das contas, a unidade da igreja vai estar meio condicionada na área política, entendeu? A gente vai dizer assim, não, a gente concorda na fé, a gente concorda na igreja, mas na arena política não. Assim, sei lá, eu acho que não precisava ser assim, entendeu? Beleza, o quadro é esse, beleza, então a gente acaba meio que cedendo. Mas eu acho que não precisava ser assim, eu acho que a igreja, pelo mandato cultural, ela deveria produzir, a partir do seu seio, pensadores, filósofos, economistas, pessoas que iriam agir com uma base estritamente cristã, se utilizando do que autores de esquerda e direita falaram para produzir algo que seja
o ponto de vista necessariamente cristão das outras coisas da sociedade. Então eu acho que a gente deveria desejar isso, em vez de estar se contentando em dizer assim, não, eu acho que a direita é o posicionamento mais certo, ou então a esquerda, ou então é o menos mal, né? A esquerda é menos mal que a direita. Eu acho que a gente devia estar preocupado em produzir pessoas que vão atuar na sociedade nesse viés do mandato cultural, sabe? De a gente estar fazendo o nosso papel aqui. Eu acho que seria mais válido. E é por causa disso e outras coisas que eu sou chamado de isentão também. Mas pessoal, assim, a gente vê que hoje esse negócio, tipo assim, esquerda e direita é um negócio muito, muito vazio, né, bicho? Não comunica muita coisa, né? Dentro da esquerda existe uma porção de nuances aí, como o Piton falou, e na direita a mesma coisa, né? Tipo assim, tem a direita que é liberal, que tipo assim, que inclusive é a favor de aborto e tudo mais, né? E tem o pessoal de esquerda que é mais moderado e tudo mais, né? Então, tipo assim, vocês não acham que essas generalizações meio que mais atrapalham do que ajuda, tipo assim, porque na cabeça da maioria das pessoas já tá bem formatadinho, né? Tipo assim, ó, se você é de esquerda, você é automaticamente a favor de aborto, você é a favor de casamento gay, você é a favor de destruição da família e você é a favor de um Estado totalitário. Se você é direito, você é a favor da família, você é a favor do casamento hétero e você é a favor de um Estado mínimo, né? Você não acha que isso meio que achata muito a discussão e, tipo assim, não leva a sério toda a problemática da coisa, que o negócio é bem mais complexo do que se coloca pra gente, porque geralmente a gente fala, mas a esquerda não sei o quê, aí o pessoal da esquerda, mas a direita, não sei, como se fosse um bloco, assim, homogêneo, né? Ou como se fosse todo mundo que é de um mesmo lado, de um lado, pensasse igual em todos os assuntos, né? Vocês não acham que é por isso que a discussão fica um pouco mais complicada, e quando você fala assim de ser possível ser cristão de esquerda, por exemplo, né? Que é a maior crítica, né? Já se pensa em quê? Já se pensa em Karl Marx, já se pensa em Lenin, já se pensa em comunismo, né? Já se pensa em perseguição a cristãos. Vocês não acham que é por causa disso ou eu viajei aqui? Viajou um pouco, eu acho, porque tu tá querendo uma discussão muito elevada para o afegão médio, entendeu? O afegão médio é isso, ele quer posições para que ele se encaixe. Então, essa discussão que deveria vir dos ciclos mais acadêmicos, na minha opinião, de você trazer gradações entre posições, né? Tipo assim, uma esquerda um pouco mais moderada, uma esquerda mais radical, ou uma direita. Na verdade, dentro da academia se tem bem essa noção do que são essas diferenças entre a esquerda. Agora, quando se passa para análise do que são as diferenças da direita, é tudo um espantalho, né? Um espantalho que é criado pela própria academia, e isso se reflete na sociedade como um todo, né? Então, acho assim que é exigir demais que as pessoas, especialmente no Brasil, onde as pessoas não têm o mínimo de vontade de ler sobre nada, que se tem essa noção. E Alexandre, e outra coisa também, assim, eu concordo com o que tu falou um pouco nesse ponto de vista de que é simplista a forma como a coisa é colocada pra gente, mas eu insisto no que eu disse. Eu acho que ainda que a gente deixasse o debate mais claro pro afegão médio, pegando o termo do Renan, eu acho que ainda que a gente fizesse isso, de deixar mais claro, eu acho que ainda não haveria necessidade, sabe, de olhar para esses movimentos como uma necessidade de se colocar a partir deles, entendeu? Digamos assim que a gente deixa muito claro que nem toda a esquerda é a favor dessas pautas morais aí de kit gay e ideologia de gênero e aborto. Digamos que a gente consiga mostrar isso, que tem uma esquerda que não está interessada nisso. Uma esquerda que é propriamente uma esquerda mais preocupada com a social-democracia, blá, 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 blá. Beleza, conseguimos mostrar isso. Eu acho que ainda assim a gente não precisa estar preocupado com esses posicionamentos, porque no fim das contas, é aquilo que eu disse no começo, no fim das contas você vai entender, e aí o Piton até falou quando ele falou do mercado, o mercado é operado por seres falhos, né? Então, as ideologias, as escolas, as filosofias também são operadas por seres falhos. Então é por isso que eu acho que a gente poderia estar pensando numa coisa um pouco mais lá para frente, assim, nesse sentido, de se colocar o nosso filtro, digamos assim, cristão, acima da necessidade de se enquadrar nesses quadros, entendeu? Então, ainda que eu consiga ter uma visão mais honesta da esquerda,
eu não vejo necessidade de eu me apegar à esquerda para defender um ponto que eu considero que ele é, acima de tudo, uma pauta cristã. Como, por exemplo, a defesa das mulheres, da dignidade da mulher, a defesa do pobre, do oprimido, entendeu? Eu não me sinto nem um pouco estimulado, encorajado a recorrer a esses recursos, seja de esquerda ou de direita, claro. Para a direita a mesma coisa, defender a família. Vou defender a família porque o conservadorismo faz isso. Eu não me sinto nem um pouco impulsionado a abraçar um movimento político ideológico para defender pautas que eu acredito que a Bíblia já deixa claro que é a nossa visão de mundo, entendeu? É isso que eu tô falando. Então concordo contigo que as visões são colocadas de forma muito simplista, mas eu acho que ainda não é a raiz do problema. Eu acho que isso daí é só um problema... Sobre isso a gente ainda vai tratar aqui mais para frente. É porque assim, a gente estava falando a respeito do que a gente tem hoje, né? Que é direita e esquerda, né? É o que a gente tem hoje, né? E a inadequação que a gente vê em ambos os lados, né? Nenhum dos lados consegue responder de maneira satisfatória a todas as questões, né? Apesar de um lado ou outro ter seus momentos de verdade, né? Mesmo que um dos lados nunca reconheça a verdade do outro, né? Para ele, tipo assim, só é o bem está do seu lado e o mal é tudo que se opõe ao seu lado, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora, pensando nessa questão que você estava levantando aí, né? Tá, beleza. Então, se a gente já sabe que esquerda e direita não responde aquilo tudo que nós cremos, né? Ambas têm suas falhas e parará. Beleza. Tá, mas aí, como é que a gente se posiciona, então, a partir de um ponto de vista cristão, de uma cosmovisão cristã? Até o termo cosmovisão cristã, né, é um termo aí meio controverso, tá, e tem todo um debate aí a respeito dele, mas assim, vamos pensar assim, pelo menos de um ponto de vista reformado, como a gente poderia se posicionar politicamente, né? O cara que tá ouvindo, nosso ouvinte aí, tá, beleza, eu já entendi que os dois têm seus problemas, têm seus acertos, uns mais, outros menos, mas tá, e aí? Como é que a gente se posiciona, então? Eu acho assim, primeiro vamos fazer uma recuperação da reforma. Que bom que tu falou da questão reformada. A reforma, ela não foi um movimento que se preocupou somente com a questão da interpretação bíblica. A reforma, ela foi um movimento muito mais amplo. A reforma, ela tinha uma preocupação em perceber quais eram as falhas estruturais da sociedade daquele tempo e preencher essas falhas com as respostas que a teologia dava. Então isso vai para todas as áreas, para a política, para a cultura, para a arte, para a economia, etc, etc, etc. Claro que, muito por causa das consequências, os reformados não conseguiram aperfeiçoar tudo isso, os reformadores, eu quero dizer, mas eu acho que nós, como herdeiros dessa tradição, podemos fazer isso. Podemos desenvolver mais as consequências do pensamento da reforma para a nossa realidade hoje. Então eu acho que esse é o problema. A gente não faz isso. A gente não procura um ponto de partida que é necessariamente reformado. A gente procura um ponto de partida que está aí colocado pela mídia ou pelas redes sociais como o ponto de partida bom, sabe? Em contrapartida ao mal. Então eu acho que esse que é o problema nosso. Antes de dar respostas concretas para a tua pergunta, Alexandre, ok, já sei que a esquerda e a direita têm falhas, mas como eu me posicionar? Antes de dar respostas concretas, eu quero dizer, pense no ponto de partida. O ponto de partida de um movimento conservador, que você considera que é o movimento cristão e tal, ele é um ponto de partida que você poderia dizer que é o mesmo que nos leva a crer em outras doutrinas sociais da igreja, ou mesmo em doutrinas soteriológicas, eclesiológicas e tal? Não é. Então, assim, muitas coisas do pressuposto básico do conservadorismo vão levar a coisas que a gente não poderia concordar. Então, assim, quer dizer, no fim das contas, não é só por exemplo, sobre podia dar um exemplo aí pro ouvinte ouvir aí, para ele se situar melhor? Vamos lá, por exemplo, o conservadorismo ele tem como núcleo central essa ideia de conservação, né? De que somos herdeiros de alguma coisa que tem muito valor e que nós devemos conservar essas coisas para preservar aquilo que foi produzido por pais e patriarcas e tal. Beleza. Só que esse princípio, apesar de ele ser muito bem, poder ser muito bem aplicado, e a gente consiga até fazer paralelos, como eu já vi algumas pessoas falando, com Paulo, falando para Timóteo e etc, nas cartas dele, falando assim, olha,
preservem aquela tradição que foi dada a vocês, mantenham o que eu lhes disse, né? A gente consegue ver esses versículos sendo usados para tentar dar uma base cristã para isso, mas, por exemplo, o conservar em si, ele não é um axioma imutável, ele não é uma realidade que você precisa manter a todo custo. Tem certas coisas na sociedade que não podem ser conservadas, não devem ser conservadas. Então, assim, quer dizer, se esse posicionamento não serve em absoluto, se ele não serve geralmente, se ele não serve de forma geral e ampla, ele não pode ser o pressuposto que vai guiar minha posição política. Então, por exemplo, um conservador do século XVII, XVIII era a favor da escravidão. E o argumento que ele usava contra a abolição era justamente, olha, recebemos esse quadro e temos que preservá-lo, porque se nós mudarmos isso, vai prejudicar a sociedade, vai acabar com a economia, vai acabar com isso. Aí depois eles flexibilizaram o argumento e falaram, não, nós podemos até mudar, mas tem que ser uma mudança orgânica, que parta da própria sociedade, tem que ser uma coisa gradual, porque senão vai acontecer isso e aquilo. Mas do ponto de vista cristão, se a gente for olhar, não. A gente tem poderes que devem ser colocados na sociedade, em prática, para fazer com que as coisas progridam, para fazer com que as coisas avancem e que a potencialidade da criação seja elevada ao máximo. Então Deus fez a criação com potenciais para serem explorados. Então nem sempre conservar é a resposta. Muitas vezes o progresso é a resposta. Muitas vezes uma coisa está lhe pedindo, carecendo de ser explorada mais, para ser mais desenvolvida. Então não, tá entendendo? Não é um axioma que você precisa defender, que você pode defender assim religiosamente. Então ele não pode ser o guia da nossa vida cristã. O guia da nossa vida cristã é outro. Assim também serve para o progressismo. Progredir não é um axioma sine qua non, não é uma condição para sempre. Assim, não, eu preciso sempre estar olhando para frente, sempre progredindo, sempre mudando as coisas, sempre fazendo com que tudo venha mudar. Não, tem coisas que precisam ser mantidas. Tem coisas que são atemporais, tem coisas que são supratemporais. Então, só que quem vai dar esse equilíbrio do que precisa ser conservado e do que precisa progredir é a Bíblia, é a cosmovisão cristã. Não tem como uma ideologia dar esse direcionamento, porque a base dela é outra. Ela opera sobre outros princípios. Então, esse é meu problema com pessoas que formam sua identidade política a partir dessas ideologias, porque elas muitas vezes nem conhecem esse pressuposto, cara. Esse que é o problema. Só te interromper, né? Deixa eu ver se os meninos querem comentar alguma coisa a respeito disso, assim, da formação do pensamento cristão, né? Como proceder, né? Como construir esse pensamento. Eu, concordando com o Diego, eu usaria aquela orientação, não sei se vocês conhecem, do Albert Wolters, né? Que ele usa naquele livro Criação Restaurada. E aí ele fala, né, da questão das estruturas e da direção. Ou seja, Deus criou estruturas boas, mas o pecado leva essas estruturas para uma direção que não é a que glorifica a Deus. Então eu creio que, concordando com o Diego, acrescentando, é a mesma coisa com o cristão. Eu vou me posicionar em pauta X ou pauta Y. Eu devo ter em mente justamente isso, que as estruturas da sociedade, do mercado, do Estado, elas eram para ser estruturas boas, que fariam bem, mas elas levam para elas levam para uma direção que não é a direção que glorifica a Deus, que faz o bem. Então, mesma coisa com as ideologias, né? Eu quero ser de esquerda, eu quero ser de direita, eu quero ser de centro, eu quero ser conservador, eu quero ser progressista. É a mesma coisa. Podem ter várias coisas boas ali, princípios bons, mas esses princípios bons estão sendo levados para uma direção que não é boa. Então, eu fico com o Diego, eu não preciso necessariamente dizer que eu estou em um determinado espectro político, me identificar, correr atrás dessa identidade para me posicionar. A minha fé e essa consciência, ela deve vir sempre antes. Eu acho que um ponto em que as ideologias elas falham absolutamente é que nenhuma delas considera o fator do pecado, né? Nem a direita, que aponta os pecados da esquerda, não considera os seus próprios pecados, nem a esquerda, que aponta os pecados da direita, não considera os seus pecados. Então, assim, se nenhuma delas considera esse fator que é crucial, que
como eu posso dizer, envenena toda a natureza humana e vai envenenar também as nossas ações políticas, mais ou menos, né? Eu acho assim que somente o cristianismo ele tem essa resposta, né? Somente o cristianismo ele vai considerar a raiz do pecado humano, que ele vai inundar, ele vai impactar todas as nossas ações. Então, assim, enquanto vocês falavam aqui, eu fiquei pensando que, mais uma vez retomando o que o Diego estava falando, né? Não necessariamente a gente tem que se posicionar à direita ou à esquerda ou se preocupar com o rótulo de isentão, porque se nós temos a consciência de que nós estamos em Cristo e que as nossas ações estão pautadas nas Escrituras, essas trivialidades elas não podem tirar a nossa paz. Eu acho que o fator essencial assim seria essa consideração do pecado, né, que falta nas ideologias. A direita ela não reconhece que ainda na questão do conservadorismo, né, porque a direita pode ser várias coisas. A direita, pelo menos quando eu estava lendo o Burke, né, o Edmund Burke, ele considera muito a questão da natureza, mas não a natureza humana, a natureza humana afetada pelo pecado, mas uma natureza no sentido mais pragmático da coisa, sabe? Tipo assim, as coisas elas funcionaram de um jeito, então elas devem continuar existindo dessa forma porque elas já funcionaram antes, entendeu? Então a gente não tem muitos incentivos para alterar as relações da sociedade por isso, porque a natureza das coisas ela vai determinar as nossas ações, né? Isso não é um pressuposto cristão. Então, só aí a gente já vê assim, as inconsistências das ideologias. A direita tem essas ideologias, a esquerda tem essas ideologias, etc. Nenhuma delas considera o pecado. Pegando esse gancho do Renan aí, que eu achei que ele foi muito feliz na fala dele, assim, em relação à questão do pecado. Inclusive, só fazendo um parênteses, o Burke parece que era contra, né? Ouvi até o Juliano postando, até o Diego até comentou lá, que ele era contra a evangelização da Índia, né, por causa que ia mexer na estrutura social do país, né, a questão das castas e tudo mais, então parece que ele era meio que contra a evangelização, então tipo assim, mano, se tá dando certo, né, deixa rolar, né. Isso, o Doiver fala isso, Alexandre, no Raízes da Cultura Ocidental. Ele fala assim, que se a gente pegar esse pressuposto da conservação e levar às últimas instâncias, nada justificaria o envio de missionários para a África, por exemplo. Para o Oriente Médio, né? O Doiver fala da África, no caso. Então, assim, nada justificaria, cara. Porque como é que você vai justificar, entre aspas, a destruição da cultura nativa se conservar as bases patriarcais é boa, né? Você vai destruir aquilo ali. Então, realmente, se a gente for levar a conservação ao último extremo, o que vai dizer que qual base antiga, qual tradição deve ser mantida, qual não deve ser, entendeu? Lógico, se eu tiver aqui, se a gente estivesse aqui nessa roda de conversa e tivesse um fanático, um cara estudado do conservadorismo aqui, ele ia dar respostas pra gente, respostas espertinhas. O meu ponto não é esse, eu não tô querendo aqui desmascarar o conservadorismo e dizer, peguei no flagra, não é isso. Com certeza deve ter gente do conservadorismo aí que manja muito, que vai saber me responder essas questões. O meu ponto é, o que quer que seja que ele responda, vai ter algum ponto, como o Renan falou do pecado, como outros pontos, vai ter algum ponto que vai ser incompatível com a nossa fé. E aí que eu questiono. Porque se aí a gente pode partir de um pressuposto cristão. Sim, o lance que o Renan tá falando da questão do pecado, né? E esse é um ponto que que eu queria tocar aqui no episódio, porque assim, a gente não tá falando simplesmente de política, mas a gente tá falando de idolatria política. Como vocês veem essa questão do pecado, né? Como vocês veem assim, a questão da idolatria, o pecado da idolatria, né? Onde ele se manifesta, tanto na direita quanto na esquerda, né? Como você consegue detectar sinais de idolatria numa pessoa que confessa, sei lá, de direita, de esquerda, de centro, de isentão, né? Vocês poderiam enumerar pelo menos alguns aspectos, algumas coisas que denunciam que essa pessoa, ou melhor, que esse cristão está incorrendo em idolatria? Eu vou começar com o meu ponto, que eu já comecei, que é falar sobre não partir de um pressuposto cristão. Ou seja, você utiliza a sua faculdade da razão e outras faculdades que Deus te deu para pensar sobre o mundo que Deus fez a partir de óticas que vão contra isso.
Então, isso de alguma forma diz que você está redirecionando aquilo que deveria ser colocado para a glória de Deus para a glória do homem, sei lá, para a glória da sociedade, para a glória da tradição, para a glória do coletivo, para a glória do indivíduo, para a glória das riquezas, para a glória do pobre, sei lá para onde você está redirecionando isso. Mas eu acho que não é a glória de Deus que está sendo buscada. Então, por isso que a gente pode chamar de idolatria. E o ponto de vista cristão, ele vai sempre buscar a glória de Deus, né, em todas essas posições. Ele vai sempre entender que uma coisa é certa, não meramente porque a gente viu na história e deu certo. E nenhuma coisa é certa porque ela privilegia os mais fracos. Uma coisa é certa porque Deus revelou que assim é e que assim é o desejo dele que se faça. Então, quando ele criou toda a criação e diz Deus viu que aquilo era bom, ele deixou traços disso pra gente buscar, tá, sabe? Todas as esferas da sociedade têm que ser desenvolvidas para aquilo que Deus acha que é bom. Então, a idolatria é quando você diz assim, eu não quero agradar a Deus, eu quero agradar a mim mesmo, eu quero agradar a esse pedestal que eu elegi como meu ídolo, e é isso que eu tô a fim de agradar. Então, só que, claro, esse é um processo que acontece muitas vezes na surdina, né? Porque se o cristão ele se visse como idólatra, ele não faria aquilo. Lógico. Então, lógico que eu não sou ingênuo de achar que quando um cristão vai lá e posta uma fake news para fortalecer a visão política dele, porque aqui é um exemplo prático, tá, Alexandre, que você levantou aí a tua pergunta, um exemplo prático é isso, a gente vê idolatria quando cristãos, práticos mesmo, pois inclusive. A gente vê idolatria quando cristãos compartilham memes e fake news e posts em geral que não só são mentirosos, como às vezes são ofensivos, são coisas que, se você for colocar num debate eclesiástico, sabe, vai ficar nítido que aquilo ali tá errado. Vai ficar nítido que aquilo tá errado. Mas como é fora do ambiente eclesiástico, como é na esfera política, vale tudo para fortalecer meu ponto de vista. Então isso é idolatria, porque você colocou naquele momento que o Deus que precisa ser agradado é o Deus da lógica interna do teu pensamento. É o Deus da tua ideologia, é o Deus sei lá, enfim, vai fundo isso daí, mas não é o Pai do Senhor Jesus Cristo que está sendo louvado com isso. Então é uma disposição idólatra. Você apostatou de forma prática, eu tô interrompendo porque tu falou que era para eu interromper e o episódio já tá sendo. Então assim, de forma prática, por exemplo, o compartilhamento de fake news seria uma evidência de idolatria, né? Quando você intencionalmente compartilha um trem assim só para fortalecer o seu lado, né? Sim. Os meninos têm algum outro exemplo aí, ou o Diego mesmo depois pode dar mais algum exemplo? Pessoal, a gente ainda vai voltar na questão da construção do pensamento político cristão. É porque o assunto é muito grande e assim, não dá pra gente esgotar num podcast aqui de 30, 40 minutos. Então assim, eu queria saber dos meninos se eles teriam mais algum exemplo um exemplo prático, né, de manifestação de idolatria. Principalmente a gente tá vendo em rede social, né? Se vocês tiverem algum exemplo, mas não precisa ser só da rede social. Eu acho que quando, por exemplo, a gente vê várias manifestações, né, que são contra as instituições democráticas, óbvio, as instituições democráticas no nosso país são muito falhas, a gente sabe disso, mas quando a gente vê, por exemplo, pastores pedindo que as forças armadas intervenham, por exemplo, ou pastores, por exemplo, dizendo que a pandemia que a gente está dizendo, eu falo isso porque eu vi, e o isolamento social em si são artimanhas de Satanás para derrotar a igreja, que tudo que a gente está vivendo é uma grande mentira. Isso são sinais de idolatria política, porque a pessoa ela está se cegando para a realidade. A gente vê os dados aumentando, a gente tem as fontes mostrando que a situação no passado não foi boa, a situação no presente não é boa, e a pessoa ela tenta procurar narrativas, tenta procurar justificativas paralelas, sem muita base, para tentar, né, argumentar a favor do que ela pensa, porque o importante é sustentar esse tipo de pensamento. O importante é o tempo todo estar lá batendo, o importante é o tempo todo estar com razão, mesmo que eu precise sustentar essa razão com fake news, mesmo que eu precise sustentar essa razão com mentiras, mesmo que eu precise sustentar essa razão com argumentos que não se provam. A pessoa chega num nível, né, que ela não ouve mais os outros, ela só ouve a si mesma e acha que está servindo a Deus, né?
a mesma situação do povo de Israel, né? O povo de Israel no Antigo Testamento começou a fazer 1000 coisas porque queria, por seu egoísmo, por seu caráter orgulhoso, e queria colocar Deus no meio. Deus foi e trouxe juízo para todo mundo, né? Renan, algum exemplo aí em mente? A mentira, né? Caraca. Fala, Jeová. Tomando o exemplo do Piton aí, né? Numa dos exemplos que ele trouxe, essa questão de cristãos deliberadamente mentindo para que a sua narrativa não seja posta em descrédito, né? Ou que ela não perca adeptos, certo? Então, assim, o que a gente está vendo atualmente, um exemplo de idolatria política, é que os fins eles estão justificando os meios, e no cristianismo não é assim. Os fins não justificam os meios. Os meios eles importam tanto quanto o próprio fim, né? Porque assim, se quer comamos, quer bebamos, né? O Alexandre estava até falando uma conversa interna aí que a gente teve sobre esse versículo, que esse quer comamos, quer bebamos o contexto dele imediato se refere aos outros, né? Se refere ao nosso relacionamento com o irmão, especialmente o mais fraco na fé, né? Então, assim, as nossas ações, elas têm que glorificar a Deus nesse sentido de que qualquer coisa que eu fale, eu vou dar conta disso. E atualmente muitos cristãos, eles estão cegos para isso, né? A mentira, ela tem invadido as redes sociais, tem invadido as conversas privadas das pessoas. Isso demonstra uma séria doença espiritual que tem assolado o nosso país. E não somente o nosso país, né? Se a gente for ver os Estados Unidos também, a Europa como um todo, a mentira, ela tem feito miséria, desgraça mesmo. Então, assim, a idolatria política é um dos piores tipos de idolatria, né? Porque, assim, você elege um salvador da pátria, seja ele de direita ou seja de esquerda, e você esquece todo o resto, e você vai viver em função daquilo. O ativista, eu tenho um grande problema com ativistas, porque os ativistas, eles vivem em função da vida política, né? E isso é idolatria. Você não vive mais para Deus, mas sim pelo seu partido, pela sua ideologia. Um último exemplo rapidão antes de tu pegar, Alex. Desculpa. Que tu começou falando sobre irmãos se matando, né? E isso aí é uma outra coisa. A gente vê que a idolatria está acontecendo quando as pessoas abandonam o mandamento de amar o próximo como a si mesmos, porque de repente o próximo é alguém que atrapalha a sua cosmovisão. Então, o cara é de direita, cristão de direita, aí ele sabe que tem um cristão de esquerda na igreja dele, mas para ele desconsidera completamente aquela pessoa. Porque aquela pessoa mostra que, de repente, concordar com algumas coisas que ele condena não são tão ruins assim, porque você continua sendo um cristão. Então você consegue ver no sinal você consegue ver na vida desse cristão de esquerda, ou um cristão mais à esquerda, vamos dizer assim, que tem opiniões mais à esquerda, vamos dizer assim. Esse cristão, ele ama o Senhor, ele ama a esposa dele, ele é um bom pai, ele é fiel na igreja, ele serve ao Senhor com tudo que ele tem, mas porque ele tem certas opiniões, já era, mano, já era. Já vai ser, sabe, execrado nas redes sociais e onde quer que ele se manifeste. Então ele vai servir até de exemplo para o perigo das ideologias, sabe? Olha, cuidado com as ideologias, com as ideologias de esquerda, porque elas entram e na igreja, estão entrando, o marxismo cultural está entrando na igreja, né? Então, olha só, o amor acabou, o amor esfriou, cara. Se de repente a comunhão em Jesus fica de segundo plano. A comunhão em Jesus, ela fica condicionada à minha comunhão política. Se eu consigo ter comunhão política com o cara, aí ele pode sentar na mesa da ceia do Senhor comigo, senão ele não pode sentar. Então isso é idolatria, eu tô colocando um outro Deus como filtro, tô colocando uma outra devoção como filtro. A devoção ao Senhor e o amor ao próximo fica em segundo plano. Assim, eu tenho um palpite, cara, a respeito de tudo isso, assim. Eu acho que eu já até comentei com vocês, a gente vive uma crise epistêmica mesmo, epistemológica mesmo, de conhecimento, entendeu? Pode ver, cara, quando alguém de esquerda fala alguma coisa, pode ser pode ser um mais um é 2. O de direita, ele sempre vai interpretar como uma mentira, como algo que queira enganar, entendeu? Se a fonte é de alguém mais à esquerda, entendeu? Assim, sei lá, se a Folha, sei lá, mano. Enfim, o Globo, entendeu? Assim, então, é mentira.
Também olha quem postou. E a mesma coisa é o pessoal da esquerda, entendeu? Se a direita fala alguma coisa, não pode ser verdade. Não pode ser verdade, entendeu? Antes era a Veja, né? A Veja não é mais de direita. Né? Então, assim, me parece que nós vivemos uma época assim, em que o conhecimento, né, devido a essa ruptura, né, que houve entre direita e esquerda, né, essa polarização, né, a possibilidade de se conhecer algo é condicionado pelo posicionamento político mesmo, né? Então, assim, o pessoal da direita só ouve gente da direita. Então, assim, se alguém da esquerda faz uma crítica, aí o cara, peraí, vou procurar alguém que rebata isso aqui. Isso aqui não pode ficar assim, não. Por quê? Porque já tá no imaginário da pessoa que a esquerda é o mal e a direita é o bem. Então, assim, alguém tem que rebater isso aqui, porque isso aqui não pode ser verdade. E o contrário é verdadeiro também, né? Mas o ponto que eu queria que vocês falassem, e eu vou me abster, porque eu já pensei em falar muito a respeito disso, assim, é assim, da responsabilidade dos nossos pastores, né? Dos nossos pastores, que eu digo dos pastores de modo geral, né? No meio de toda essa idolatria, né? Que a gente tem acompanhado aí, né? De irmãos, assim, que simplesmente mudou da água pro vinho, cara. E como vocês avaliam a responsabilidade dos pastores, né? Dos líderes eclesiásticos em meio a toda essa loucura que a gente tá vivendo hoje? Cara, pra mim não tem nada melhor pra tratar disso do que o livro do profeta Malaquias, sabe? Cara, Malaquias é muita onda esse daí. Você vê lá o contexto de Malaquias, né? Os caras tinham sido reintegrados a Israel, a reforma do templo e do muro tinha sido feita há pouco tempo. Aí você tende a pensar, não, então eles vão experimentar um avivamento, né? Aquelas coisas que aconteceram antes vão ficar um pouco para trás. Que nada, você vai ler Malaquias lá, você vai ver como é que tá. Os sacerdotes e o pessoal já tava oferecendo sacrifício com animal cego, coxo, com defeito, já tava tudo lascado, serviço religioso lá. Só que o que eu quero chamar a atenção não é nem isso, assim, porque isso, todos nós estamos sujeitos a não prestar um culto não 100% aceitável ao Senhor, né? Se não for pela graça mesmo, a gente também vai incorrer nisso daí. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o pior de tudo que isso acontece é a cauterização da mente, cara. Porque a gente vê aqueles sacerdotes lá de Malaquias ainda contestarem, contenderem com o Senhor, né? O Senhor fala, olha, vocês não têm me honrado. Aí eles falam, em que nós não temos te honrado? Por que nós não estamos fazendo certo? Então, assim, esse que é o maior problema para mim da idolatria política que eu tenho visto. Os pastores, eles estão perdendo o senso de responsabilidade diante da comunidade. E aí, aquilo ali não passa confiança, sabe? A gente já tem uma crise tão grande da identidade do pastor, sabe? Já está associada a tantas coisas ruins à identidade do pastor, e agora a gente vai ter mais essa. Quer dizer, você se associa cegamente a um político, a um partido, e você vê que você não percebe que você é o porta-voz da igreja naquele momento, que você coloca a credibilidade da pregação da palavra no sucesso dessa posição política. Quer dizer, se amanhã ou depois da manhã acontece uma desgraça envolvendo esse político que você apoia, ou esse partido que você defende, você não percebe que você não fala só por você mesmo. Você não percebe que aquilo que você faz é diante de Deus que você faz, porque você é um representante da igreja, você é um líder. Então aquilo que você faz vai ser cobrado de você. Desculpa, não sei se eu vou pegar pesado agora, vocês podem me repreender ou me corrigir aí, mas eu acho que você perde um pouco de direito de individualidade quando você vira um líder eclesiástico, sabe? Você perde um pouco do direito de aparecer no seu Facebook e falar cegamente aquilo que você pensa. Você tem que pesar, você tem que ter cuidado. Não é que você não pode mais falar o que você pensa, mas você tem que ter um cuidado redobrado. Você tem que ter um cuidado mais... um filtro mais pesado para se posicionar do que uma outra pessoa normal, eu acho. Eu acho que é isso que é a grande bronca dos pastores. Eu não tenho nada a acrescentar, concordo com o Diego plenamente, principalmente com essa questão do pastorado, né? Um dia eu estava conversando com um amigo meu que é adventista e ele estava falando sobre como funcionam as coisas na igreja adventista com relação a isso da política e do pastor. E eu achei interessante quando ele falou isso, porque na igreja adventista, por mais ressalvas que as igrejas evangélicas tenham, enfim, na hora de organizar uma congregação, igreja, o pastor, ele se compromete a não se posicionar politicamente. Ele não deve militar, porque eles entendem que você é pastor 24 horas por dia. Então, tipo, você não é pastor só quando você está no culto de domingo, você não é líder só quando você está no culto de domingo ali, ou discipulando. Você é líder 24 horas por dia, então as suas posições como representante da igreja, do grupo que você faz parte,
elas vão reverberar, né? E as pessoas não têm pensado nisso, né? Vejo pastores, vejo líderes, vejo pessoas se deixando levar pela idolatria, se posicionando de forma idólatra mesmo, se cegando, atacando irmãos, até, digamos assim, do mesmo lado do espectro político, mas só por discordância simples. Então é algo que tem se tornado problemático, em minha opinião. As pessoas têm esquecido, né, do valor do ministério, né, e da integridade também, que elas devem militar, né? Brincando assim, elas devem militar por seu ministério íntegro, né? Mas a gente não tem visto isso. O pastor ele deve continuar pregando a palavra no sentido de apontar o pecado, seja do governante atual, seja do governante passado, no sentido de que se algo está acontecendo, ele deve ser arauto de Deus mesmo para denunciar o pecado. Mas, acima de tudo, além dessas coisas que vocês já falaram, né, do posto do pastor, do líder, que é uma pessoa que ela está em evidência, que ela representa muito mais do que ela mesma, né? E quando o pastor está se preparando para esse ministério, ele já deve ter em si essa consciência. Eu creio também que falta muito mansidão para a gente, né? Sermos mansos, sermos pessoas mais criteriosas na hora de que a gente for falar alguma coisa, né? Se aquilo de fato condiz com a verdade, se aquilo condiz com a justiça, se aquilo vai edificar o nosso irmão. Então, eu acho que todos aqueles frutos do Espírito, eles devem pautar a atitude dos nossos líderes e a nossa atitude também nas redes sociais, onde quer que nós estejamos, né? Nós devemos estar a contenda pela contenda. Isso eu estou falando como um pecado que eu já mesmo cometi, né? A minha própria esposa fala que eu já me expus demais na rede social e hoje dificilmente eu dou trela para qualquer discussão, né? Então, assim, o que é lamentável em meio a tudo isso, né? Eu falei que não ia falar, mas já tô falando. É que muitos líderes religiosos, né? E não só pastores, né? A gente vê até padres mesmo também, né? Nessa mesma pegada, né? Que estão mais engajados em transformar os seus fiéis em militantes políticos do que discípulos de Jesus, né? Estão mais preocupados em ser militante, ser devoto de A ou B, do que fazer os fiéis amarem mais a Jesus, né, cara? Então, assim, o Senhor, a Bíblia diz assim, né, não sejais muito de vós líderes, né, porque vão ser muito mais cobrados, né, cara? Então, assim, pesa sobre líderes cristãos, né, a responsabilidade de cuidar das ovelhas de Jesus, bicho. Então, assim, quando a gente vê pastores instilando ódio nas suas ovelhas, né, para com quem pensa diferente politicamente, cara, isso é um pecado grave, cara. Isso é um pecado grave, porque ele tá fazendo os irmãos odiarem a quem Jesus mandou amar. Entendeu? Assim, você pode odiar o pecado? Pode, você deve odiar, você deve denunciar o pecado, mas você tem que amar a pessoa, bicho. E amar a pessoa é querer o bem da pessoa. Entendeu? Então, assim, para mim, os líderes assim, correm nesse erro assim, que é muito grave, o abandono do chamado de pregar o evangelho e se transformar em militante político, né? Tem vários aí no Brasil, principalmente no meio reformado, está uma miséria. Enfim. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Para finalizar o nosso papo, gente, em relação à questão do testemunho da igreja, né? Como vocês avaliam que deve ser o testemunho da igreja em meio à polarização, em meio à idolatria política, ideológica? Eu diria que o testemunho da igreja, ele deve ser... Eu creio que a igreja ela deve procurar ser como Cristo. Essa é a caminhada cristã, né? Você procurar, você correr para alcançar o alvo que é Cristo, né? Viver como Cristo, testemunhar, né? Do amor de Deus, do reino de Deus. Isso deve ser a prioridade da igreja. Na esfera política, a mesma coisa. Então a gente deve pensar que, seja na política partidária, seja em ações sociais, seja em debates, no que for, a gente deve se preocupar em testemunhar
do evangelho, em ser pessoas que demonstrem o caráter de Cristo, que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo, lutar sempre contra nossas idolatrias pessoais, contra nossos pecados de estimação, para que nossas ações na esfera pública demonstrem o caráter de Cristo. Perfeito. Eu creio que, resumindo assim, o testemunho que a igreja deve dar, eu lembro sempre do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 24, que fala que o servo do Senhor ele não deve brigar, ele deve ser manso para com todos, ele tem que ser competente no ensino, paciente na tribulação. É com suavidade que deve educar os opositores na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo que os tinha cativos de sua vontade. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, assim, é um texto que está tratando da liderança, né? De como deve ser o líder. Ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que ser manso, etc. Essas coisas que eu falei anteriormente. Esse texto, ele fala muito... Ele toca muito no meu coração, assim, especialmente quando eu estou querendo massacrar alguém com as minhas convicções, né? Eu lembro que o servo do Senhor, ele não tem que ser um cara brigão, cara. E a gente tá vendo isso demais, as pessoas brigando nas redes sociais, ao vivo. Então o testemunho da igreja, ele tem que ser um testemunho de alguém que se posiciona, que aponta o erro, mas também que não é alguém com um porrete na cabeça. Eu sempre junho aqui lá na igreja de Manaus, na igreja presbiteriana de Manaus, que ele falava assim: nós fomos chamados não para ter um porrete na mão e dar na cabeça dos outros, né, mas testemunhar da salvação de Jesus, né, que nos alcançou. Eu entendo, sabe, eu entendo bastante assim, por que a igreja ela tem se posicionado assim tão ferrenhamente com a necessidade de opinar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso meio, na nossa sociedade. E de certa forma, você já vai entender o que eu quero dizer, de certa forma isso é até legal, cara. Porque assim, acho que vocês conhecem a frase do Kuyper, né, de que não há nada no universo, não há um centímetro no universo que Jesus não possa dizer que é dele. Então, claro, cara, a gente, como mordomo da criação, a gente realmente tem que opinar e ter posições claras sobre tudo na criação. Porque a criação é do nosso Deus, a verdade é a verdade do nosso Deus, todo dom perfeito, como diz lá em Tiago, vem do Pai, vem descendo do céu, do Pai das luzes. Então, bom, isso é bacana que a gente queira colocar uma perspectiva nossa sobre essas coisas. Só que eu acho que a igreja, como a organização eclesiástica, como a instituição visível da igreja invisível, a função dela, como vocês já falaram aí, está mais ligada com a proclamação do evangelho, como o Renan falou mais para trás, com a denúncia do pecado, chamada do arrependimento. Esse é o foco. Só que esses cristãos que são preparados nesse ambiente, eles são chamados a potencializar as implicações dessa mensagem lá nos meios onde eles vão viver. Então por isso que eu estou dizendo que de certa forma é bom que os cristãos estejam querendo se posicionar. O problema é, esse posicionamento tem que ter como base algo que eu já estou repetindo várias vezes aqui nesse episódio. Essa mensagem salvífica que é centralizada em Jesus, no seu sacrifício, na sua obra, na sua vida. Esse é o ponto de partida, sabe? O ponto de partida não é necessariamente um viés ideológico, não é uma posição política. E quando esse viés ideológico, essa posição política se torna o ponto de partida, aí está o problema da maldita, digamos, na verdade, da maldita idolatria, né? Quando o ponto de partida não é cristão, não é bíblico, não é revelado. Então eu acho que essa que é a questão. A igreja, ela ajuda a gente. E ajuda não é tipo assim, vamos fazer um seminário de cosmovisão cristã. Lógico que isso tem seu lugar. Lógico que isso é muito proveitoso. Mas não é necessariamente isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a igreja prover um ambiente onde as pessoas são encorajadas na adoração, na comunhão, na própria vida eclesiástica, a entender seus papéis como potencializadores do reino lá fora das paredes da igreja. Essa que é a questão. Aí, lógico, esses meios mais de treinamento intencionais são muito bons, mas mesmo onde não há esses treinamentos intencionais, a igreja tem essa obrigação, sabe, de produzir cristãos que vão, a partir da sua fé, a partir da sua convicção em Jesus Cristo, que é revelada, que é soprada em nós pelo Espírito Santo, a partir disso se posicionar, e não de ideologias. Então, assim, se tem gente cristã, que se diz cristã,
propagando fake news, não é pelo Espírito de Deus, isso eu posso ter certeza. Porque o Espírito de Deus jamais vai fazer alguém falar anátema a Jesus. Muito bom, pessoal. Nossos ouvintes, pessoal, atentem pro que o Diego falou, e ele falou algo muito interessante em relação às práticas, principalmente as práticas devocionais, né? Porque nós falamos muito de idolatria, pá e tal, mas assim, como a gente foge disso? A gente só pode substituir um Deus por outro, né? Porque a gente não tem como não adorar, a gente só tem como escolher o que adorar. Então, assim, a importância das práticas devocionais, né? A importância, porque assim, o cristianismo, ele é uma religião política, né? Ela proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Então, assim, não é César, né? Não é o governo que é Deus, né? É Jesus Cristo que é o Senhor. Então, assim, a nossa fidelidade tem que ser somente a Jesus Cristo, mano. Somente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Então, assim, são as práticas devocionais, né? São as disciplinas espirituais que vão nos dar, que vão moldar o nosso coração para que nós adoremos o único que é digno de adoração, né? E eu queria só terminar esse bate-papo legal aqui que nós tivemos. Nós ultrapassamos todos os limites aqui mais uma vez. Não conseguimos abordar todas as questões, que são muitas mesmo, né? Então, assim, desde agora, se vocês quiserem um outro episódio, escrevam pra gente aí nos comentários e tal. Peço que nós vamos fazer um outro episódio, não tem problema, né? Pra gente aprofundar a questão do pensamento cristão, porque nesse episódio a gente ficou mais colocando as incongruências, né, e as fragilidades das ideologias que a gente tem hoje em dia aí disponível no mercado, né? Mas a gente não chegou a aprofundar, na verdade, um posicionamento bíblico reformado, né? Então eu queria só terminar com uma pequena frase de um querido irmão, que ele diz mais ou menos assim, falando a respeito do isentão, né? Ele fala assim: nada mais canalha do que chamar de isentão quem não quer se meter no devaneio do radicalismo político ideológico. Eles só ficarão satisfeitos quando se nos virem perdendo amigos, falando asneiras, xingando e elevando um aspecto da verdade à condição de verdade completa. Cara, eu achei sensacional. Pra mim é o resumo da ópera, né? É o resumo da ópera. Então, assim, irmãos, vocês não precisam, como o Diego falou, vocês não precisam entrar nesse fla-flu, sabe? Vocês não precisam ficar ou esquerda ou direita, né? Se você quer, ok, mas saiba que há fragilidades no seu ponto, saiba que o seu lado não é o bem e o outro é o mal, saiba que o seu lado não dá conta de todos os problemas da vida, saiba que há pecado no seu ponto também, que o pecado não está só no outro, né? E saiba que há um caminho melhor, que nós não expomos aqui de forma muito extensa, mas há um caminho melhor. Então, e é isso, cara, assim, não se matem por causa de político, nem por causa de política, sabe? Porque isso só traz desunião pro corpo de Cristo, sabe? Só traz cisão para a igreja, né? E o Espírito Santo não se alegra com esse tipo de coisa. Amém. Vamos embora? Vamos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós também temos Twitter. Sigam-nos lá. E voltamos a qualquer hora dessa. Um abraço a todos e que o Senhor nos abençoe. Um abraço. Valeu. Amém, gente. Falou.